Se você está sofrendo de estômago alto e não sabe o que fazer, hoje eu trouxe a nutricionista Rúbia, que é a nossa nutricionista amada aqui, para te ajudar a resolver esse problema de uma vez por todas. Muitas pessoas se incomodam com essa proeminência aqui do estômago, parece que o estômago está pulando para fora. Então, vamos lá resolver esse problema? Rúbia, vamos lá, eu dei uma pesquisada aqui para entender o que é o estômago alto, e eu vou citar quais são os principais problemas, e daí eu falo do exercício e você fala da nutrição. Combinado. Ótimo, maravilha. Bora. O estômago alto é quando a gente tem um acúmulo aqui de um volume maior acima do umbigo, fica estufado aqui em cima. E aí, pode ser por vários fatores. Se eu esquecer de algum aqui, você lê na sua colinha aí. Pode ser por gases, pode ser porque você está com dificuldade de digestão, pode ser intestino preso, pode ser gordura no lugar e pode ser diástase. Vamos um por um, Rúbia? Vamos, já pensou tudo junto? Afe Maria. Meu Deus, meu Deus. Vai explodir daí, né? Vai explodir, não tem como. Rúbia, vamos lá. Se for problema de gases, é só soltar um pum que resolve? Aí pode ser, né? Mas não sei se resolve. Então, primeiro a gente precisa entender por que acumula esse gás, né? Então, como a gente sempre reforça aqui, primeira questão, quem come muito rápido tem maior chance de acumular mais gás. Quem fala quando tá comendo também, por quê? Porque acaba engolindo mais ar, então vai aumentando esse volume, né? E aí como é que eu faço? Mastigo mais devagar e tento falar o menos possível enquanto estou comendo, né? Outra situação também que acontece é com volume. Se eu como muito, o que vai acontecer? Vai distender, né? Então, fracionar as refeições também é uma estratégia bacana. Descansar os talheres no prato, nossa velha dica para comer devagar. Começar sempre com as fibras, né? Para que as saladas, enfim, para que a gente forre o estômago e aí coma menos e já facilita esse processo, né? E eu acho uma coisa muito importante também, que às vezes a gente não releva quando tá comendo, que é a postura, né? Porque aí eu como todo torto, né? E eu fico depois que eu como todo torto também. Então, a postura é uma condição bem relevante para essa situação de sentir estufado, sentir inchado, né? E aí, qual era o outro ponto? Quando a gente está estufado, tem alguns alimentos que às vezes eles favorecem esse inchaço. Quais são os alimentos? Então, assim, alimentos que têm digestão mais lenta, tipo carnes. Se eu comer grande volume de carne, vai ficar mais tempo no meu estômago, favorece, né, esse inchaço. Por exemplo, brócolis, couve-flor, né? Porque eles têm substâncias que promovem esse gás. Então, outros alimentos, feijão, grão de bico, lentilha. Então, quem já tem essa predisposição tem que cuidar na combinação, né? Não dá para fazer uma combinação feijão, brócolis, lentilha, couve-flor, né? Porque vai se sentir mal. Isso é uma regra? Não. A gente descobre isso testando, né? Então, por exemplo, para as leguminosas, o feijão, a lentilha, o grão de bico, uma boa estratégia é deixar esses alimentos de remolho. Então, na noite que antecede o cozimento, eu deixo eles de 8 a 12 horas na água de molho, troco essa água algumas vezes, aí eu cozinho, que essa substância que dá esse estufamento, o fitato, acaba saindo na água, então o desconforto fica menor. Então é por isso que a minha avó deixa o grão de bico de molho. Né? Ela deixa o feijão também? Deixa também? Olha, ela já sabia disso. Né? Então, assim, melhora a digestibilidade. Então, pode ser uma estratégia. Então, às vezes a pessoa sente o desconforto com feijão, mas não sente o desconforto com brócolis, por exemplo, né? E aí, às vezes, eu comi na casa da avó e não fiquei mal, mas mas o feijão que eu como na minha casa eu fico estufado. Então, tem essa técnica e essa artimanha da avó, né, que favorece. Então, se eu comer essas coisas, comer muito rápido,
Pode ser que acumule gases e eu fique estufado. Pode ser, Pode né? ser. E daí fica pô, aqui em cima. Momento baiacu, né? Momento baiacu. Agora sim, Rúbia, também tem a história de quando a gente tá enfesado, ou seja, cheio de fezes dentro da gente. Fica lá um dia sem ir no banheiro, 2 dias. Qual que é o recorde que você já viu alguém ficar sem ir no banheiro? 15 dias. Mas onde que cabe isso? Né? E eu fico pensando no desconforto, né? 15 dias! 15 dias sem ir no banheiro. Então, é muito difícil, né? Por quê? Porque ali compromete-se várias coisas, né? Então, o trânsito intestinal, ele já tem algum problema para você não estar indo todo dia. Mas aí, isso está potencializado, de repente, por não beber água, de repente, por não comer alimentos que tenham fibras, né? E aí, uma coisa vai puxando a outra. E aí, o que acontece muitas vezes? A pessoa tem o intestino preso e aí ela sabe que tem que comer fibra. E aí ela come um montão de fibra. E não toma água. E não toma água. E aí o feitiço vira contra o feiticeiro, porque o prende ainda mais o intestino. Então, lembrar sempre, quando aumentar a ingestão de fibra, aumentar a ingestão de água, porque senão vira um cimento, né? E aí tem que usar recursos, né, medicamentosos para facilitar esse movimento intestinal. Quando a gente fala de estufar porque o intestino está preso, a gente acaba inclusive sentindo dor. Ah, né? sente cólica. Sente cólica, né? Então, assim, o que é importante, eu acho que nesse desenho, quando a gente fala em intestino, né? Primeiro, ouvir esse sinal do corpo, porque se você perde esse reflexo de ir ao banheiro agora, ele só vai voltar amanhã. E amanhã, sei lá, você tá fazendo alguma outra coisa e também não consegue atender. Então não é uma coisa que fala, agora eu vou ao banheiro e resolve, né? A gente precisa desse estímulo. Então, se conectar com isso, né? Para tentar fazer com que isso aconteça nos horários mais favoráveis possíveis, né? Fora a gente reconhecer esse estímulo, manter a hidratação é fundamental e a ingestão de frutas e verduras, né? Para facilitar esse movimento intestinal aí. Porque o intestino, ele funciona por movimentos que a gente chama de peristálticos, que eles funcionam assim, né? Então ele aperta aqui e vai abrindo aqui. Né? E isso não é pensado, né? Que você fala, funciona agora o intestino. Então, para favorecer esse movimento intestinal, a água e as fibras são grandes aliadas. Então, não é chatice de nutricionista, né? Porque todas nós falamos isso. Isso é essencial para ter qualidade, né, nesse movimento. E também a variedade alimentar. Para quê? Porque dentro do nosso intestino tem um monte de bichinho que vive lá, né? E eu preciso alimentá-los da melhor forma possível para que eles forneçam os produtos que favorecem todo, né, o trabalho do corpo, desde imunidade, o próprio funcionamento intestinal, enfim. Então, quando a gente tem uma alimentação extremamente variada, uma coisa muito legal para quem tem intestino preso é usar o kefir, a kombucha, né, que são alimentos já fermentados, o próprio chucrute, né, que já são alimentos fermentados, que eles favorecem o trabalho dessas bactérias na produção do butirato, que é uma substância que favorece esse movimento intestinal, essa colônia, né, intestinal ficar mais saudável. Então, a gente não tem o estômago distendido, a barriga estufada por uma causa, né? A gente tem uma associação, né, de fatos que a gente precisa ir sondando um por um para ver onde que mais pega pra gente, até a gente conseguir estar mais pleno depois que come, né? E dá para fazer exercício em casa e vai melhorar? É claro que dá. Quando você contrai o abdômen, faz movimento, você ativa o seu corpo, você circula o sangue, você faz tudo funcionar melhor. O exercício também ajuda. Você fala assim, é tanta coisa que eu não sei por onde começar. Começa a anotar e daí no final você escolhe o que você vai fazer. Mas eu vou te dar algumas dicas aqui para você identificar qual que é a principal causa. Rúbia, vamos diferenciar aqui. Como que eu sei se eu tô com gases ou se eu tô enfesado? Com o intestino preso. O intestino preso é uma sensação que ela estufa a parte mais embaixo da barriga e normalmente ela é cometida de dor.
né? E, consequentemente, a gente pode associar com o mau humor também. Enfesado. Enfesado mesmo. Mas também é um jeito fácil de descobrir, assim, faz 2 dias que eu não vou no banheiro. Pronto, você já sabe que é isso. Já sabe que não tá funcionando. Já sabe que é isso. Já sabe que não é gases, você tá cheio de cocô. Agora, assim, como que eu faço pra saber se é gases? Os gases, normalmente, assim, você vai comer, vai distender, você vai arrotar. Né? Vem aquele arroto. Vem aquele arroto, né? E tem os gases intestinais, que eles acontecem pela fermentação depois que você sentiu esses gases que te Que daí é o pum. Que daí é o pum, né? Porque ali fica aquele material parado, tem um monte de bactéria ali, fica fermentando, que também causa distensão, né? Então, assim, provavelmente, se você se sente inchado, estufado depois que come, provavelmente você tem um problema no estômago que vai ocasionar um problema intestinal. Sim. Porque as coisas são ligadinhas, né? Uma coisa decorrente da outra. E aí vai virando esse somatório que a gente falava, né? Então, assim, para a gente diminuir esse desconforto enquanto e logo após come, então, mastigar devagar, não ingerir líquidos junto com a comida, comer em menores porções, comer em ambientes tranquilos, né? Que tudo isso vai deixando, porque a adrenalina, a tensão, o estresse também compromete a digestão, né? Sim. Agora sim, tem uma outra coisa que deixa a barriga estufada aqui em cima, que é a banha, a gordura que está embaixo da pele. Né? E como que a gente faz para saber se tem gordura embaixo da pele? Eu inventei um jeito aqui, Rúbia. Olha lá, vou te né? A gente usa aquele plicômetro. Daí eu tenho certeza que você tem um plicômetro em casa. É só você juntar 2 dedos, apertar assim. Aperta assim, ó. Aqui, ó. E daí você mede. Quanto que deu aqui? Deu 1 dedo. 1 dedo é normal. 2 dedos, aí já tá feio, né? E se der 4 dedos, né? Vamos supor que você pinça aqui e dá 4 dedos. Esse pneu, você tem que medir o pneu, né? Se é um pneuzinho que mede 1 dedo, tá tudo bem. Se é um pneuzinho que mede 2 dedos, né? É só olhar para ele, né? Não é só os gases, né? Não é só o intestino que tá preso, tem gordura aí também. E se for 4 dedos? Na hora de pinçar assim, ó, vinha aqui um pneu de moto, né? Tem gente que tem um pneu de caminhão até, né? Então, Rúbia, se a pessoa beliscar, você beliscou aí, escreve nos comentários, quantos dedos deu a tua gordurinha aqui, ó? Quantos dedos deu a tua gordurinha? Deu 1 dedo, 2 dedos, 3 dedos ou mais do que 4 dedos? Hein? Escreve nos comentários que a gente vai ler. Rúbia, gostou desse? Gostei. Gostou? Aham, achei interessante. Você pode perguntar, escuta, quantos dedos você tem? A pessoa fala, eu tenho 10. Não, dedo aqui, né? Daí você pergunta pra pessoa, se a pessoa tá aqui com 4 dedos aqui, ó, de gordurinha, o que ela vai ter que fazer, Rúbia? A primeira coisa é não gosto, monitorar, né, a ingestão, porque esse acúmulo de gordura, ele não está relacionado imediatamente após a refeição, aquilo ali é acúmulo das coisas que a gente vai comendo durante todo o dia, né, e esse acúmulo vem normalmente das coisas mega calóricas que a gente acaba comendo, seja os produtos industrializados, os açúcares simples, né? O excesso das massas. Então, quando a gente fala de gordura localizada, como é que a gente não vai localizar mais essa gordura, né? É diminuindo esses alimentos que são extremamente calóricos, né? Às vezes a quantidade é pequenininha, mas eles são muito calóricos. E na grande maioria das vezes, né, o que a gente faz? Além de ser calórico, a gente come bastante. Então, a gente potencializa o efeito desse alimento que não é lá tão legal, né? Que pode ser consumido de vez em quando, mas aí a gente entra nesse ciclo vicioso de estar comendo sempre, né? Porque é super gostoso. E aí ele vai potencializando esse acúmulo, né? De gordura que vai acumular no abdômen, vai acumular no quadril, vai acumular na coxa, né? E assim vai. Sim. Você sabe, Rúbia, que nesse final de semana eu fui num churrasquinho e daí tava lá no churrasquinho, vem lá um pãozinho de alho, vem outro pãozinho de alho, vem um outro pãozinho para passar um negocinho, daí vem uma linguicinha, daí vem uma carninha. Daí, assim, 2 horas depois ele falou, agora eu vou servir o almoço. Eu falei, credo? Eu já almocei. Eu já almocei? Ele falou, não, tem que almoçar, eu fiz essa lasanha aqui. E eu fiquei pensando, quanto será que eu comi?
eu perdi a noção de quanto que eu comi nessa beliscadinha, né? E eu acho que essa beliscadinha, Rúbia, é um grande vilão. Eu concordo totalmente com você, né? Porque eu digo que quando a gente tá cozinhando, às vezes, em casa, a gente não fica beliscando enquanto tá preparando, e belisca uma coisa e belisca outra, né? Então, uma técnica que eu falo sempre no consultório é mesmo que você vá beliscar, sente. Porque aí traz consciência do tipo, eu tô beliscando um pedaço de queijo, mas sento e como. Ok, eu vou continuar cozinhando. Aí eu vou beliscar um pedacinho da carne que eu tô fazendo. Eu sento para beliscar. Por quê? Porque isso vai trazendo consciência. Quando você tá nesses encontros, passa a bandeja, né? A gente continua conversando. E passa outra e a gente continua conversando. Então isso faz com que a gente se desconecte, a gente nem percebe que comeu, né? Quando a gente senta nesse caso, que não são raras as vezes, né? Do belisca e depois almoça, quando a gente vai sentar, a gente já tá até cheio, né? Sim. Mas a gente ainda consegue colocar mais um pedacinho de lasanha, e parece que quando né? é de pouquinho em pouquinho, a gente não percebe, e quando chega, a gente acabou comendo um boi. Um boi. Né? E talvez uma solução que eu fiquei imaginando é assim, não beliscar, montar o prato. Montar o prato. E primeiro um prato de salada. Exatamente. Por quê? E eu falo que isso é que o movimento, né, o encontro dos amigos acaba proporcionando, né? E aí como é que você vai falar, não, eu quero o meu prato primeiro, depois a gente belisca, né? Levar marmita. Não faça isso, não, né? Então, assim, a ideia é tentar resistir, né, ao máximo os beliscos e se concentrar na refeição, né? Ou quando às vezes eu faço com as minhas amigas e a gente fica só nos beliscos, o que eu também não acho uma estratégia muito bacana, porque a gente também acaba perdendo, né, a noção de quanto a gente está comendo. E aí o almoço que era para ser ali 40 minutos, 1 hora, todo mundo sentado à mesa, vira 3 horas, todo mundo de pé, comendo tudo que passa pela frente, né? Então, é um trabalho árduo de consciência nesses momentos, né, que a gente está com mais gente. Mas, claro, se a gente pensar que a gente faz isso uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, tá tudo certo. Não é isso que vai te tirar, né, do teu objetivo. O problema é quando a gente faz isso diariamente. O que eu escuto muito no consultório? Eu chego em casa às 6 da tarde, morrendo de fome, e vou preparar o jantar. Enquanto a pessoa prepara o jantar, ela tá beliscando. Né? E aí ela preparou o jantar, ela vai sentar para jantar. Então ela come de novo, porque teoricamente ela já o que ela comeu já deu conta do recado, né? Então, esse eu acho que é o grande problema, né? Da gente estar beliscando. Então, quando eu falo que o mais importante de tudo é o planejamento, então, de deixar as coisas pré-organizadas, para que quando eu chego em casa eu como uma maçã, e nesse tempo que eu comi a maçã eu já consigo deixar a comida na mesa, é o ideal, né? Porque aí eu não fico beliscando. Com certeza, com certeza. Um dos problemas é o belisco. Você belisca. Então, comece a beliscar a sua barriga para ver quantos dedos você tem aqui de banha, para ver se você está podendo beliscar alguma coisa. Rúbia, muito obrigado aqui pela presença. E se você quiser mais informações sobre a Rúbia, siga ela no Instagram. Vamos colocar aqui embaixo o link dela. Um abraço! E cuide da sua barriga. Até mais. Tchau.